Nunca imaginei que chegaria o dia em que meus próprios filhos decidiriam que eu não tinha mais lugar em casa. Depois de anos de dedicação, noites sem dormir, preocupações silenciosas e sacrifícios que ninguém jamais reconheceu, eles olharam para mim como se eu fosse um peso, um problema a ser descartado. Era uma manhã cinzenta, típica de outono, e eles chegaram com o carro na porta. O olhar de meu filho mais velho era frio, quase calculista. Minha filha mais nova não dizia nada, mas podia ver nos olhos dela uma mistura de culpa e determinação. Mãe, chegou a hora. Vamos levá-la para um lugar mais adequado, disse meu filho com a voz firme, tentando disfarçar o que parecia prazer em sua autoridade. Meu coração disparou. Eu senti um nó na garganta, mas não derramei uma lágrima. Apenas assenti como se concordasse com o que jamais poderia aceitar. Enquanto colocávamos minhas poucas malas no carro, me sentei no banco traseiro. O silêncio era pesado, preenchido apenas pelo ronco do motor. Eu podia sentir o julgamento de cada olhar, as palavras não ditas que diziam: "Você não serve mais para nós." Mas então, algo despertou dentro de mim, uma pequena chama de resistência. Eu sabia que não podia simplesmente aceitar ser descartada. Ao longo do caminho, tentei puxar conversa, falar sobre lembranças de família, acontecimentos felizes do passado, mas eles não quiseram ouvir. Para eles, minha presença era apenas um obstáculo entre eles e a vida perfeita que imaginavam sem mim. Foi então que o inesperado aconteceu. No meio do trajeto, um carro apareceu repentinamente à nossa frente, buzinando e chamando a atenção. Meu filho freou bruscamente. A tensão aumentou. "O que é isso?" perguntou visivelmente irritado. Do banco traseiro, eu apenas observei, sentindo meu coração bater mais rápido. Algo dentro de mim dizia que aquela não seria mais uma viagem comum, que aquele momento que parecia o ápice da humilhação seria também o início da reviravolta. O carro se aproximou lentamente e de dentro dele surgiu uma figura que ninguém esperava. Uma pessoa ligada a mim, alguém que sempre acreditou no meu valor, alguém que podia mudar completamente o rumo daquela história. Eles olharam para mim e em seguida para a pessoa no carro, perplexos. O silêncio se transformou em choque. Eu apenas sorri, um sorriso que carregava força e um segredo guardado há muito tempo. "Mãe, o que... como?" gaguejou meu filho, incapaz de formular uma frase completa. Naquele instante percebi que toda a humilhação, cada desprezo, cada palavra cruel que recebi ao longo dos anos estava prestes a se transformar em justiça silenciosa. E eu estava pronta. O carro à nossa frente parou lentamente e de dentro dele saiu uma figura que fez meu coração disparar. Era Augusto, um amigo antigo do meu falecido marido, alguém que sempre acreditou em mim, mesmo quando minha própria família duvidava. "Não se preocupem, eu estou aqui para ajudá-la", disse ele com um sorriso firme, mas tranquilizador. Meus filhos ficaram boquiabertos. Não entendiam quem era aquele homem, nem como ele poderia estar envolvido naquela manhã. Eles estavam acostumados a controlar tudo, a decidir tudo, a manipular até a minha vida. Mas naquele momento não tinham nenhum poder sobre o que aconteceria. "Mãe, isso é absurdo! O que ele está fazendo aqui?" exclamou minha filha, nervosa, tentando manter a pose de superioridade. Mas Augusto apenas me olhou e disse: "Não se preocupe. Hoje você vai ver que tem muito mais valor do que pensavam." O carro avançou ao nosso lado e Augusto me entregou um envelope. Dentro estavam documentos que comprovavam que a propriedade deixada pelo meu marido, que eu pensava perdida ou esquecida, estava legalmente registrada em meu nome. Ele havia guardado tudo, esperando o momento certo para me entregar. Meus filhos ficaram sem palavras. Pela primeira vez, não havia pressa, não havia controle, apenas choque e incredulidade. "Isso é impossível! Como você..." Meu filho gaguejou, visivelmente assustado.
Eu apenas sorri. Um sorriso calmo, confiante, cheio de dignidade. Eu finalmente tinha algo que era só meu, algo que não poderiam tirar de mim. Durante o restante do trajeto, o clima mudou completamente. Meus filhos não ousaram mais falar comigo. Cada olhar que trocavam era carregado de tensão, de raiva contida e de medo do que poderia vir a seguir. Eu sentia cada quilômetro percorrido como uma libertação. Chegando ao meu destino, Augusto me acompanhou até a casa antiga. Era um lugar que precisava de cuidados, mas que tinha um charme e uma grandiosidade que me fizeram sentir viva novamente. Pela primeira vez, eu não sentia medo nem vergonha. Sentia poder, esperança e a certeza de que aquele lugar seria meu refúgio. Nos dias seguintes, comecei a fazer pequenas reformas, sempre discretamente. Contratei trabalhadores de confiança e planejei cada detalhe com cuidado. Enquanto isso, meus filhos tentavam descobrir informações. Perguntavam sobre meus passeios e minhas atividades, mas eu permanecia firme, sem revelar meus planos. A cada visita, sentia minha autoestima crescer. Eu não era mais a mulher submissa que acreditava que precisava da aprovação deles. Eu estava construindo algo sólido, tangível, e isso os deixava inquietos. Uma semana depois, meu filho decidiu confrontar-me diretamente. "Mãe, você não pode fazer isso sozinha. Isso é imprudente", disse ele, tentando soar firme. "Imprudente? Eu estou apenas vivendo minha vida, algo que vocês nunca me deixaram fazer antes." Respondi com calma, sentindo uma força que há anos não sentia. O choque nos olhos dele era evidente. Pela primeira vez, ele percebeu que sua mãe não era um peso morto e que todas as tentativas de manipulação haviam falhado. Aquela manhã amanheceu diferente. O ar parecia mais leve e eu sentia uma energia que há muito tempo não experimentava. Pela primeira vez, não estava me curvando aos caprichos de ninguém. Estava no controle da minha própria vida. Comecei a organizar a casa. Cada cômodo que arrumava, cada detalhe que ajustava, me fazia sentir dona de tudo. O jardim, antes abandonado, começou a ganhar vida. As paredes precisaram de pintura, mas cada cor que escolhi transmitia a força que eu sentia por dentro. Enquanto isso, meus filhos tentavam se aproximar discretamente, perguntando sobre a propriedade, insinuando que poderiam ajudar. Mas eu mantive distância. Aprendi a não ceder à manipulação. Então, veio o primeiro teste de sua paciência. Meu filho apareceu tentando impor sua autoridade, como sempre fazia. "Mãe, você não pode fazer tudo sozinha. Precisamos organizar algumas coisas juntos." Sorri calmamente, com aquele sorriso que agora carregava confiança. "Não, filho. Agora esta é a minha vida, meus planos. Posso receber ajuda, mas não ordens." Ele ficou surpreso. Pela primeira vez, não conseguia me intimidar. Minha nora tentou intervir, mas ficou visivelmente nervosa, percebendo que suas táticas de sempre não funcionariam mais. Nos dias seguintes, comecei a transformar a propriedade em um lugar funcional e acolhedor. Contratei profissionais para restaurar áreas danificadas, organizei o jardim e planejei cada espaço com carinho. Cada passo me deixava mais forte, mais confiante, e meus filhos não conseguiam esconder a frustração. E então, chegou o momento da reviravolta. Decidi organizar um jantar em família, mas desta vez seria na minha propriedade, não mais na antiga casa deles. Convoquei-os como se fosse uma visita de rotina, sem revelar o que havia mudado. Quando chegaram, ficaram boquiabertos. A propriedade estava impecável, cada detalhe cuidadosamente planejado. O jardim florescia, a casa estava restaurada e eu, confiante, os recebi com um sorriso calmo. "Mãe, isso é incrível", disse meu filho, tentando disfarçar o choque. "Sim, é minha. Sempre foi. E agora é realidade."
respondi, sentindo a força da minha independência. Durante o jantar, comecei a compartilhar histórias de como havia reconstruído a propriedade, sem arrogância, apenas fatos. Cada palavra reforçava minha determinação e era impossível para eles ignorar o quanto eu havia mudado. Meu filho e minha nora trocaram olhares nervosos. Finalmente perceberam que a mãe que desprezavam não era mais submissa, que todos os anos de desprezo não poderiam mais diminuir minha força. No final do jantar, deixei claro: não sou um peso morto. Nunca mais vou permitir que me tratem como tal. Esta casa, minha vida, minha liberdade, são minhas e ninguém vai tirar isso de mim. O impacto foi enorme. Pela primeira vez, eles entenderam que não poderiam mais manipular nem humilhar. Eu havia assumido o controle da minha vida e do meu destino. Nos dias seguintes ao jantar, meus filhos ficaram inquietos. Não conseguiam aceitar que a mãe que desprezavam havia se transformado em alguém independente, dona de seu próprio espaço. Tentavam me convencer a ceder, a voltar à antiga rotina, mas eu mantive minha postura firme. Mãe, vamos conversar sobre a casa. Não precisa ser tão radical, dizia meu filho, tentando soar racional, mas a tensão em sua voz denunciava um medo. Não há nada a conversar, filho. Minha vida, minhas regras. Respondi com serenidade. Percebi que a melhor forma de mostrar minha independência seria dar um passo decisivo, algo que ninguém esperava. Então, planejei uma visita surpresa de amigos e aliados que sempre acreditaram em mim. Chamei Augusto, que esteve presente desde o início, e alguns vizinhos próximos, que haviam acompanhado minha trajetória. No dia marcado, meus filhos chegaram como de costume, esperando me intimidar ou pressionar, mas ao entrarem à propriedade, foram recebidos por um ambiente totalmente transformado. A casa estava impecável, o jardim florido e eu, cercada de pessoas que me admiravam e respeitavam. O choque em seus olhos era visível. Como? O que aconteceu aqui? Gaguejou minha nora, tentando entender a dimensão daquilo que haviam subestimado. Enquanto vocês me descartavam, eu construía algo sólido e digno. E agora, vejam o resultado, disse calmamente, sentindo uma onda de satisfação. No decorrer da visita, meus filhos perceberam que não havia mais espaço para manipulação ou desprezo. Cada gesto meu transmitia confiança e autoridade. Eles entenderam que, apesar de todos os anos de arrogância e descaso, não poderiam mais controlar minha vida. E então veio a surpresa final. Durante a visita, revelei que havia tomado medidas legais para garantir que a propriedade permanecesse totalmente em meu nome. Toda tentativa de reivindicação seria inútil. Mãe, Você fez isso sozinha? Sozinha, sim, e com a ajuda de pessoas que acreditaram em mim. Aprendi que não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz e respeitada. A incredulidade deles era evidente. Pela primeira vez, a arrogância deu lugar à humildade. Eles entenderam que seus anos de desprezo não poderiam apagar a força que eu havia construído dentro de mim. Nos dias seguintes, meus filhos tentaram se aproximar, oferecer desculpas veladas e até tentar fazer acordo, mas eu não cedi. Minha independência estava consolidada. A propriedade se tornou meu refúgio, minha fortaleza e símbolo de que, finalmente, eu não era mais um peso, mas alguém com voz, decisão e liberdade. A maior surpresa para eles não foi apenas a casa, mas a transformação que testemunharam. A mãe, que sempre pareceria vulnerável, tornou-se alguém que eles não poderiam mais subestimar. E assim, a viagem para o asilo se transformou no ponto de virada. O que era para ser humilhação se tornou uma lição de força, coragem e justiça silenciosa. Com o passar dos dias, a transformação se consolidou.
A propriedade não era apenas um imóvel, era um símbolo da minha liberdade e da força que eu havia encontrado. Cada cômodo reformado, cada detalhe cuidado, cada planta no jardim me lembrava que eu havia tomado as rédeas da minha vida. Meus filhos perceberam que todas as tentativas de manipulação haviam falhado. Eles não conseguiam mais me intimidar, e cada gesto deles agora era medido, cauteloso, quase respeitoso. Pela primeira vez entendiam que a mãe que desprezavam não era mais alguém frágil e submissa. O momento decisivo aconteceu em uma tarde de domingo. Convidei meus filhos para um chá não como tentativa de reconciliação forçada, mas para mostrar que o respeito deveria ser conquistado, não imposto. Mãe, você está mudada. Nunca imaginamos que pudesse cuidar de tudo sozinha, disse minha filha, com uma mistura de vergonha e admiração. Sozinha? Não estou sozinha. Tenho minha vida, minhas escolhas e pessoas que me respeitam, e é assim que deve ser. Respondi com calma, sem ressentimento, mas com autoridade. Eles perceberam naquele momento que a mãe que tentaram desvalorizar havia se tornado alguém que ninguém podia controlar. Aos poucos, o relacionamento mudou. Não houve reconciliação imediata, e nem necessidade de provar nada. O respeito agora era natural, nascido da constatação de que eu havia construído algo sólido e inabalável. E então veio o ápice da surpresa. Uma pequena cerimônia com amigos e vizinhos para celebrar minha independência e minha nova vida. Meus filhos foram convidados como testemunhas, não como protagonistas. A experiência foi um choque emocional. Eles viram que a mãe que desprezavam agora liderava com dignidade e respeito. Vocês entenderam finalmente que não sou um peso morto? Perguntei, olhando nos olhos deles. O silêncio foi a resposta. Pela primeira vez não havia discussão nem desdém, apenas reconhecimento. Nos meses seguintes, consolidei minha vida na propriedade. Organizei meus dias, meus projetos, minhas relações. Cada visita dos filhos passou a ser baseada em respeito e consideração. Eu não precisava mais lutar por atenção ou aprovação. A liberdade e o poder de decisão estavam em minhas mãos. E o mais importante, aprendi que a verdadeira força não vem de confrontos, mas da confiança, da paciência e da capacidade de transformar dor em vitória. A maior surpresa que meus filhos receberam naquele caminho não foi apenas a propriedade ou minha independência, mas a lição de que nunca se deve subestimar alguém que se recusa a ser descartado. A viagem que começou com humilhação terminou como um marco de transformação. O peso que sentia nos ombros desapareceu, substituído por coragem e dignidade. A vida me deu uma segunda chance, e eu aproveitei ao máximo. Hoje, eu não sou um peso. Hoje, eu sou dona da minha vida, do meu destino e da minha felicidade.